em pouco tempo o Flamengo já tinha regularizado os salários do elenco, né, e isso efetivamente nunca mais voltou a ser manchete no Flamengo, né, o dia que o Flamengo paga o salário. O Flamengo paga o salário no dia certo, né, no 5º dia útil de cada mês. Então, né, acho que hoje em dia qualquer funcionário, qualquer atleta do Flamengo pode se programar para ter aquele dinheirinho. Bom, a situação que nós encontramos aqui no Flamengo no início de 2013 era absolutamente caótica. O último balanço tinha uma ressalva que dizia simplesmente assim: não confie nesses números aí. Então, a gente não tinha a menor noção sobre a real situação financeira do clube. E isso nos fez contratar a Ernst Young, né, que fez um trabalho de auditoria da dívida, pelo menos para a gente saber quanto é que a gente estava devendo aproximadamente, né, porque depois, é claro, que foram surgindo outros esqueletos, né, e aí, para surpresa geral, chegamos ao número de 750 milhões de reais. O que era um absurdo, mas depois com o tempo a gente viu que era até mais do que isso, né? Provavelmente chegava aí aos 800, porque outras dívidas foram surgindo ao longo do tempo. Não só isso, era uma situação muito difícil por causa do estoque da dívida, mas o perfil da dívida era dramático, porque a dívida de curto prazo era muito grande, a dívida vencida era muito grande. A dívida com a Procuradoria da Fazenda Nacional, por exemplo, vencida, era suficiente para nos excluir da Time Mania. Não tínhamos a menor possibilidade de ter acesso a uma certidão negativa para, com isso, buscar um patrocínio de empresa estatal ou recursos incentivados da Lei de Incentivo ao Esporte. Ou seja, e para completar ainda, tínhamos um fluxo de caixa projetado para o ano de 2013, que era negativo em 130 milhões de reais, ou pior, impossível. Então, nós começamos devagar, tentando entender a situação e ver o que a gente poderia fazer para mudar, porque efetivamente nós não tínhamos chegado ao Flamengo para isso, né? Para que o Flamengo continuasse a ser um clube mal administrado, irresponsável, que não pagava suas dívidas, que não pagava os seus funcionários, os seus atletas, e começamos a trabalhar no sentido de mudar essa situação. E eu diria que o primeiro marco dessa nova postura do Flamengo foi o acordo que nós fizemos com a PGFN, com relação à dívida vencida por conta de apropriação indébita, dinheiro que o Flamengo recolhia dos seus funcionários e atletas e não repassava à Fazenda Nacional. Então fizemos um acordo absolutamente dramático com a PGFN e muito difícil de cumprir, porque nos impunha apertar ainda mais um fluxo de caixa que estava já totalmente comprometido, e cada mês que a gente conseguia pagar a parcela do financiamento, desse acordo, a gente comemorava, mas não sabia se ia conseguir no mês seguinte. E aí foi apertar as contas, apertar o cinto, em todas as áreas do clube. Nos esportes olímpicos, por exemplo, tivemos que abrir mão de vários medalhões que estavam no Flamengo, mas que alguns deles nem compareciam ao clube, simplesmente figuravam como atleta do Flamengo, e tivemos que fazer esse corte. No elenco do futebol também, o nosso principal jogador da época, que era o Wagner Love, nós tínhamos uma dívida, se eu não me engano, de 6 milhões de euros com o CSKA, além da dívida que tínhamos com todos os outros jogadores, de 3, 4 meses de salário. E
E, além disso, o salário dele era totalmente fora dos padrões, né, de um clube, né, como o Flamengo naquela situação. Então tivemos que abrir mão do Wagner Love, fizemos um acordo com ele, fizemos um acordo para devolvê-lo ao CSKA e assim em todas as áreas do clube, né? Começamos a trabalhar numa situação muito aflitiva e felizmente tivemos a compreensão da torcida, né, que entendeu que era necessário, né, fazer esse ajuste. Eu, inclusive, já tinha antecipado isso no meu discurso de posse, quando eu falei que o Flamengo teria que resgatar um passivo que não era simplesmente um passivo financeiro, mas era um passivo ético e moral, e que nós iríamos sim abrir mão de objetivos na área esportiva e social para poder resgatar esse passivo. E a torcida foi muito compreensiva, me apoiou muito a nossa administração nesse processo de ajuste. E nos primeiros meses, né, nesse primeiro ano, nós trabalhamos no futebol com um time modesto, com um time aguerrido, porém modesto. Ganhamos até a Copa do Brasil naquele ano, né, mas corremos sério risco de rebaixamento para a segunda divisão e a torcida compreendeu perfeitamente. Olha, eu fui absolutamente sincero com eles, porque no primeiro dia, o dia em que os jogadores se reapresentaram no ano de 2013, estive aqui no centro de treinamento, né, e o elenco se reuniu para que nós, né, novos dirigentes do clube, nos apresentássemos a eles. E eu estava morrendo de vergonha, né, de ter 3, 4 meses de salário atrasado, porque eu nunca tinha vivido isso na minha vida. E foi isso que eu falei para eles. Eu falei para eles o seguinte, ó, eu estou aqui morrendo de vergonha, né? Eu trabalhei mais de 30 anos numa empresa que nunca atrasou meu salário nem 15 minutos, né? Para mim isso é absolutamente impensável, né? O trabalhador dar a sua contrapartida, prestar o seu serviço, não recebia nada em troca, recebia 3, 4 meses depois, né? Era comum no Flamengo, quando o Flamengo pagava uma folha de pagamento, isso era manchete, né? Então você estava em outubro, por exemplo, aí o Flamengo conseguiu pagar o mês de agosto, aí era a principal manchete do Flamengo, era Flamengo paga agosto, agora só deve setembro, outubro, né? Então, e as pessoas ainda comemoravam isso, né? Então o que eu falei para eles, não vou descansar enquanto não resolver essa situação, data de pagamento de salário no Flamengo não pode ser notícia de jornal, né? Isso aí tem que ser uma rotina absolutamente normal, como é nas empresas onde eu trabalhei, onde todas as pessoas que estão no Flamengo, estavam no Flamengo naquela época, trabalhavam ou trabalham, né? E isso daí iria, né, custasse o que custasse, a gente iria reverter essa situação. Em pouco tempo, o Flamengo já tinha regularizado os salários do elenco, né, e isso efetivamente nunca mais voltou a ser manchete no Flamengo, né, o dia que o Flamengo paga o salário. Né, o Flamengo paga o salário no dia certo, né, no 5º dia útil de cada mês. Então, né, acho que hoje em dia qualquer funcionário, qualquer atleta do Flamengo pode se programar para ter aquele dinheirinho ali e com ele, né, resolver aí os seus compromissos, pagar as suas contas. Então, mas foi realmente uma situação desagradável, porque eu estava lá em frente aos meus ídolos, né? Eu sempre vim da arquibancada para a presidência do Flamengo, então um mês antes eu estava lá na arquibancada gritando o nome deles, né, quando eles entravam em campo, Felipe, né? E eu estava olhando para os caras ali e de repente estava devendo 3, 4 meses de salário para eles.
Então era uma coisa duplamente vergonhosa, porque eram os meus ídolos e porque eu estava devendo.